Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Esse é um vídeo para falar sobre as razões de por que aprender o latim, especialmente para as pessoas que não se consideram como católicas. Por que isso? Porque para aqueles que são adeptos do catolicismo, o latim ele é altamente importante e existe uma série de motivações para isso que eu irei falar eventualmente em outro vídeo. Mas aqui vamos ter o foco das pessoas que não têm essa crença e que, portanto, querem saber quais as razões, por que aprender latim, por que isso é importante, o que me leva a ter algo relativo a isso que faça com que eu estude realmente essa língua e que seja interessante para o meu desenvolvimento, etc. Existe uma série de motivações, eu fiz uma lista e elenquei aqui as principais motivações que os estudiosos colocam, né? Analisei prefácios de livros, o que os professores dizem como sendo aqui os principais meios para se estudar o latim, como sendo algo produtivo, como sendo algo útil. Né? E também fiz a minha pesquisa na internet, né? Assisti vários vídeos, acho que na base de uns 30 vídeos que tentam explicar quais são os motivos para se estudar o latim, qual a importância da língua, etc. E percebi que não era suficiente, procurei também em inglês vídeos relativos a isso, né, sobre o porquê estudar latim. Também procurei outros vídeos um pouco em francês e também em alemão. Então são as línguas que eu tenho mais familiaridade e fiz aí todo um estudo para elencar as principais motivações ou o porquê de se estudar o latim e fiz essa lista com essas principais teses, essas principais defesas, né? A primeira defesa que eu vou sempre apresentar aqui, né, a ideia da defesa do latim, da razão porque o latim deve ser estudado, e depois eu vou apresentar os motivos por que não deve ser estudado, para que você tenha a noção dos dois âmbitos, né, de fala, né, das duas formas de se expressar e que você possa tomar sua própria decisão. Primeiro a versão em defesa do latim, depois a parte contrária é por que não estudar o latim, para que você pese isso e tome suas decisões. E por isso eu elenquei aqui cerca de 10 motivos para se estudar o latim, contrapostos aí a 10 motivos para não se estudar o latim. O primeiro motivo, para se tornar um poliglota, ou seja, uma pessoa que fala várias línguas, que estuda vários idiomas e, portanto, você quer aprender a falar outros idiomas. Isso é realmente interessante. O latim ele vai te fornecer uma base muito boa em se tratando aí de gramática, em termos de análises de cada termo que você vai analisar em latim, e com isso você vai ter mais facilidade para aprender as línguas neolatinas ou línguas românicas, né, que são as línguas que têm origem no próprio latim, como por exemplo o próprio português, o espanhol, o francês, romeno, dentre outros. Então veja que estudando latim você terá facilidade de entender todas essas línguas porque elas são justamente derivadas do latim, são originárias do latim. O próprio inglês também, cerca de 70% do vocabulário da língua inglesa é derivada do latim, também poderia te ajudar nesse sentido. Agora, a contraposição, né? Por que não estudar o latim nesse aspecto? Porque existem vários poliglotas, várias pessoas que falam vários idiomas e que não sabem latim. Então, qual a utilidade de estudar o latim, sendo que há pessoas que vão lá, estudam aquelas próprias línguas e aprendem? Então veja que há aí uma questão de utilidade, que o latim não vai ser tão essencial assim para você aprender outras línguas, né? Existem pessoas que falam várias línguas e que são bem reconhecidas nesse sentido que não sabem latim. Então para que estudar latim se não vai ser útil para aprender de forma essencial outros idiomas, né? Ou seja, que não seja apenas um complemento. No caso aqui o latim ele seria apenas um complemento para se tornar um poliglota. Então não teria essa utilidade toda, o esforço não valeria a pena para simplesmente aprender outros idiomas. Porém, o latim ele pode justamente auxiliar, então aqui ele é um complemento. Se ele é um complemento, ele não é essencial nesse aspecto. Então veja isso, né? Segundo motivo, o motivo aqui é aprender mais sobre o português no âmbito da filologia, né, da linguística, porque aprendendo latim você vai
se desenvolver mais, né, em questão da linguagem, em questão do próprio estudo do idioma, entender mais o português, que é uma língua intimamente relacionada à língua latina, relacionada ao latim. Então, com o domínio do latim, você irá também dominar mais o português, irá conseguir se expressar melhor e ter um maior conhecimento da própria língua que você fala. E nisso, no âmbito do vocabulário, da gramática, especialmente também no âmbito da etimologia, né? Entender os significados da palavra e também suas origens. Tudo isso poderá te fornecer, realmente o latim vai te fornecer aí um grande meio para que você possa entender o português. Porém, ele não é essencial, ele é complementar também, porque existem professores de português que não sabem uma palavra do latim, mas que são ótimos professores no âmbito da gramática, que sabem se expressar muito bem, e também a maioria das pessoas que são falantes do português tem pouco conhecimento do latim. Então, evidentemente que não se torna algo essencial, não é um pressuposto para saber bem o português, saber o latim. Embora, assim como para se tornar um poliglota, saber o latim vai te fornecer aí uma boa base para se tornar um bom falante do português, uma pessoa que entende realmente de fato essa língua. Então é um complemento e não algo essencial. Então veja que também há outro terceiro aspecto aqui, que é outra terceira motivação. Quanto a profissões, você aprender o latim vai te ajudar em cursos e em faculdade, em profissões que estão intimamente relacionadas com o latim. Por exemplo, no direito, né, que faz muito uso do latim, como por exemplo aquelas várias palavras que são utilizadas, né, habeas corpus, data venia, dentre outras, né? Tem também a profissão da medicina, que também utiliza termos técnicos em latim, né? A própria ciência, né, também utiliza nas suas classificações termos em latim. Na teologia, sim, que há obras que foram escritas em latim, também há outros livros, documentos da Igreja Católica que estão em latim, isso eu reservo para outro vídeo que irei mencionar. Filosofia, arte, literatura também. Então, o estudo do latim ele vai te fornecer aí uma base para que você possa ter um bom funcionamento, uma boa atitude em se tratando de profissões que eu já mencionei aqui. É essencial aprender latim para ser um bom advogado, para ser um bom jurista, ou um bom médico, um cientista? Eu acho que não. Né? Tanto é que existem vários profissionais nessa área que não sabem uma palavra do latim. Então você pode se tornar um juiz, um advogado, um promotor e não saber propriamente a língua do latim. Então, poderia ajudar? Sim, vai te complementar como profissional, vai te ajudar muito e isso vai ser um complemento e não a essência. Então veja que também para se tornar um profissional isso é algo complementar e não algo essencial. Outro motivo que alguns professores colocam, um quarto motivo aqui, é para se aprofundar na história. Né? O estudo do latim te ajuda a entender a Idade Antiga, especialmente a Idade Medieval, vai te fornecer aí o acesso aos documentos antigos da história e você será então alguém mais especializado naquele determinado momento histórico e, portanto, você vai entender mais como se desenvolveram as coisas, como elas se dão até o momento. Eu entendo também que não seja essencial você saber latim, embora para aqueles que são historiadores seja essencial. Né? Se você é um historiador, por exemplo, da Idade Antiga, eu acho que seria essencial que você soubesse o latim para compreender especialmente aquele período que é o período que você estuda. Ou se você vai se especializar no período medieval e vai querer ter acesso aos documentos antigos. Mas para quem não é historiador, para apenas quem quer compreender a história, não se torna essencial, porque existem vários livros sobre os períodos históricos e não há necessidade de ler em latim, porque há vários livros na sua própria língua que você vai poder ler e entender esse período da Idade Antiga, da Idade Medieval. Então, por isso, seria complementar e não essencial aprender o latim para aqueles que querem entender mais da história daqueles períodos. Então, qual outro motivo, então? Música. Alguns colocam que você aprendendo latim, você vai poder entender mais a música gregoriana, as músicas que são cantadas, que são muito bonitas, né? Ou entender a música clássica, que também utiliza o latim. Também seria algo muito interessante, porém não é essencial, é complementar.
né? Iria te agregar, sim, iria te ajudar a entender, mas boa parte dessas músicas estão traduzidas e já não há uma grande necessidade de saber uma gramática elaborada do latim para bem compreender. Então seria algo complementar, mas não essencial. Então, dessas 5 motivações que eu já mencionei, o latim ele sempre se apresenta como complementar, né? Vemos também outro motivo, né? Aprender o latim para entender mais a literatura original, especialmente o acesso às grandes obras, né? Os grandes autores que não estão traduzidos para a nossa língua, né? Infelizmente o Brasil, né, e a língua portuguesa ela tem um déficit muito grande em se tratando de obras da antiguidade e da época medieval, né? Muitas coisas não foram traduzidas ainda para a nossa língua, e isso seria interessante que se você soubesse o latim para ter acesso a essas obras. Porém, o argumento contrário a essa tese, né, é que esses livros que você não tem acesso em português, eles estão traduzidos, por exemplo, no francês ou traduzidos no inglês. Então seria mais inteligente da nossa parte aprender, por exemplo, o inglês, que já é uma língua viva, que é falada e que, portanto, ela é estudada, que você vai ter um acesso não apenas a esses livros, mas a todo o conhecimento que a língua inglesa fornece, que tem uma grande quantidade de traduções. Então não seria útil aprender o latim para depois ter acesso aos originais. Você poderia aprender já uma língua que fez toda essa tradução para a linguagem moderna. Então veja que talvez seria interessante aprender o latim se você fosse se especializar naqueles conceitos próprios da literatura original. Mas para a maioria das pessoas, acho que o normal, o mais eficaz, o mais útil seria aprender uma língua que já teve aí esse acesso a essa tradução toda. No caso, uma língua moderna que pode ser utilizada não apenas para isso. Então veja que o latim não se torna também essencial nesse aspecto. Então eu vou estudar o latim porque eu vou conseguir arrumar um bom trabalho. Olha, é outro motivo também, né? Você pode, por exemplo, se tornar um professor de latim, você pode se tornar um tradutor do latim também para apresentar essas obras no português. Mas veja que no Brasil especificamente, né, e acho que em grande parte dos países, o latim não está ainda no seu momento de auge, né? Então não tem tantos professores assim, não tem tanta demanda. Eu espero que isso melhore com o passar do tempo, né? Que nossos netos, nossos filhos, eles possam ter o estudo do latim de uma forma aprofundada, que seja interessante, mas no momento não é o caminho que você vai atingir aí com mais facilidade o emprego, né? Existem vários meios que você pode ter aí um trabalho e lucrar com isso, né? Mas o latim não é um dos melhores caminhos no momento em se tratando disso, né? Já deixando aqui uma consulta empresarial, né? Mas, enfim, basta dizer que você pode muito bem procurar isso como objetivo, mas não pode-se dizer, o meio mais rápido de ter acesso a uma quantidade financeira que seja interessante, embora seja possível, né? Mas veja que então todos esses motivos são motivos utilitaristas, motivos de utilidade. Eu quero aprender o latim para ter um determinado objetivo que vai me atingir uma melhora determinada em algo que estou procurando, né? Ou seja, sentidos de utilidade. Existem também outros sentidos, como os sentidos para se melhorar como indivíduo. Por exemplo, vou aprender o latim para melhorar o meu raciocínio, né? Com o latim eu vou desenvolver minha memória, eu vou me tornar uma pessoa mais habilidosa e vou fazer análises mais bem precisas, eu vou me tornar uma pessoa com clareza de julgamento, eu vou me tornar uma pessoa com uma capacidade cognitiva muito mais interessante. E tudo isso, evidentemente, que o latim ele vai te ajudar nisso. Se você estudar, assim como todos os outros motivos que eu mencionei, o latim se torna complementar. Ele não se torna essencial. Por quê? Existem pessoas que são muito capacitadas, com um grande raciocínio, com uma grande memória e que não sabem uma palavra do latim. São pessoas, por exemplo, que estudam matemática, elas estudam a própria gramática do português, né? Então elas têm acesso a outros meios para desenvolver o raciocínio que não o latim, por exemplo, o xadrez, né? Então existem meios para se desenvolver, talvez meios até muito mais rápidos do que aprender o latim para depois ampliar o raciocínio. Evidentemente que o latim ele vai te ajudar aí, no raciocínio linguístico, né? O que é algo muito interessante.
Porém, como eu mencionei, ele se torna complementar e não essencial para isso, né? Então por que aprender o latim? Né? Para me desenvolver na leitura e na escrita. Né? O latim ele vai te fornecer o vocabulário, vai te fornecer meios para que você possa desenvolver a sua escrita e sua leitura. Existem pessoas, grandes escritores, que não sabem uma palavra do latim, mas que se desenvolvem com isso. Então o latim seria complementar e não essencial para ler e escrever, desenvolver essa habilidade de se comunicar. Veja então que o latim até agora ele só foi complementar, não é essencial, né? Então por que aprender o latim? Por um prazer estético, né? Um prazer que a língua nos fornece, é uma língua bonita, eu gosto de escutar as músicas, eu gosto de escutar o som. Isso é algo realmente legítimo, é algo que é interessante, você pode utilizar o latim como um meio para decifrar códigos, né? Como se estivesse decifrando, isso é algo realmente prazeroso intelectualmente, né? Ou pela beleza linguística. Esse talvez seja um dos meios que não é propriamente utilitarista e que você pode se direcionar por um gosto pessoal. Né? Embora possa existir outros tipos de coisas que você possa fazer que são aí mais prazerosas talvez e talvez até menos dificultosas do que o latim. Então tudo isso que eu falei são argumentos que são muito comuns para se dizer por que você deve estudar o latim. E todos são facilmente rebatidos no âmbito do utilitarismo, do âmbito da utilidade. Se o latim for útil, nesse aspecto existe outra forma de se pensar com mais utilidade. Mas veja que em todos esses aspectos o latim é visto como complemento e não como essencial. Veja que, como complemento, o latim ele se torna realmente inútil. Ele se torna apenas algo a mais, algo que vai te agregar e não algo essencial que realmente vai mudar a sua vida naquele aspecto. Então, tudo isso é para dizer que essa é a mentalidade da utilidade, do utilitarismo, que é a mentalidade que está vigente, né, que a grande maioria das pessoas procuram coisas que sejam úteis e não apenas coisas que procuram te humanizar. E a ideia central do estudo do latim não é ser algo propriamente útil, né? É algo que seja mais próprio para que você desenvolva a sua humanidade. Né? E quando você quer desenvolver a sua humanidade, você não precisa necessariamente procurar algo útil. Né? Eu vou dar um exemplo claro aqui de meio de se desenvolver como pessoa, como ser humano. Né? Quando você ajuda uma pessoa que está precisando, né? Por exemplo, tem aí um mendigo, ele está precisando, você ajuda aquela pessoa, você se sente melhor, você se torna mais humano, você se torna mais solidário e, portanto, você se torna uma pessoa mais bem desenvolvida, com maior afeto, com virtudes bem elaboradas. Então, portanto, quando você faz isso, quando você estuda o latim, você está procurando se tornar uma pessoa melhor e está procurando se tornar alguém que está melhor em se tratando da humanidade. Então veja que o latim ele está relacionado à procura de se desenvolver, né? À procura de ter uma chance de se tornar uma pessoa melhor. Com os outros meios você vai atingir isso, com certeza, né? Se você estudar mais o português, você também atingirá esse mesmo objetivo. Mas o latim ele se torna essencial na medida em que ele está intimamente conectados com aquilo que nós somos. Quanto mais nós vamos estudar o que nós somos, nós nos tornamos mais humanos, nos tornamos melhor. E nós somos, evidentemente, descendentes, né, e herdeiros da cultura latina, que é essa cultura justamente que está relacionada à língua latina, relacionada ao desenvolvimento aí da história ocidental. Né? Aí você vai falar, né? Mas esse negócio de se tornar ocidental, isso é coisa da direita, né? Que fala dessa coisa de defender a civilização ocidental, que isso envolve política, não é o meu meio relacionado a isso. De fato, existe o aspecto político em relação a isso, na civilização ocidental, a defesa disso. Por exemplo, aqui nós temos na obra, né, o livro O Choque de Civilizações,
do Samuel Huntington, onde ele diz aqui que existem civilizações e que o mundo atualmente passa por uma batalha, uma guerra cultural, né? E o Samuel Huntington ele coloca que nós da América Latina poderíamos ser considerados como uma subcivilização dentro da civilização ocidental, ou então uma civilização separada que está intimamente afiliada ao Ocidente e dividida quanto ao seu lugar ou não no Ocidente. Então veja que ele reconhece aqui que nós somos intimamente relacionados com o Ocidente, mas que o Ocidente ele é uma característica que não é propriamente territorial, ou seja, não se diz que o Ocidente é só a Europa propriamente, e sim uma questão cultural. Ele coloca, né, o termo Ocidente é agora usado universalmente para se referir ao que se costumava chamar de cristandade ocidental. O Ocidente é, assim, a única civilização identificada por uma direção da bússola e não pelo nome de um povo, religião ou a área geográfica em particular. Essa identificação retira a civilização do seu contexto histórico, geográfico e cultural. Historicamente, a civilização ocidental é a civilização europeia. Na era moderna, a civilização ocidental é a civilização euro-americana ou do Atlântico Norte. Ou seja, existe toda a íntima relação do Brasil, né, de nós que falamos o português, com essa ideia cultural do Ocidente que nós herdamos da cultura europeia dos portugueses, né, aqueles que são imigrantes aí também da Itália, da Alemanha, essa cultura que nós herdamos aí da Europa. E para dizer ainda que não se trata apenas de uma questão de pensamento conservador, pensamento da direita, nós temos, por exemplo, aqui Darcy Ribeiro, né? Darcy Ribeiro, que era um marxista, ele tem aqui o livro O Povo Brasileiro, onde ele tenta entender a origem do povo brasileiro, o que é o povo brasileiro em si. E aqui ele traça vários aspectos sobre a cultura africana que nós herdamos, sobre a cultura indígena que nós herdamos também, e a cultura europeia, a cultura luso que nós herdamos. E ele chega à conclusão que o Brasil ele é um povo que é uma nova Roma, né? Logo aqui ele coloca, né? Isso significa que, apesar de tudo, somos uma província da civilização ocidental, uma nova Roma, uma matriz ativa da civilização neolatina. Isso aqui é o que? Na conclusão dele, logo aqui em vários capítulos de análise. Logo no final também do livro, né, as últimas palavras do Darcy Ribeiro aqui nesse livro, né, O Povo Brasileiro, ele coloca, né, na verdade das coisas, o que somos é a nova Roma, uma Roma tardia e tropical. O Brasil é já a maior das nações neolatinas pela magnitude populacional e começa a ser também por sua criatividade artística e cultural. Ou seja, para Darcy Ribeiro, nós somos herdeiros dessa cultura latina, né? E num documentário dele também, falando sobre o povo brasileiro, ele fala que nós somos descendentes de um povo que estava naquela região da Itália que desenvolveu e dominou os lusitanos. Os lusitanos permaneceram ali durante vários anos, quase 1500 anos, preservando a língua, né, que é romanizada, a língua latina, que é o português derivada, né, diretamente do latim. E depois disso, em 1500, vieram para cá e ainda aqui floresceram e formaram o que somos nós aqui, os brasileiros. Então, para Darcy Ribeiro, nós somos uma nova Roma, muito maior em se tratando de população, de representação quanto à cultura latina e também em território, né? O Brasil é muito maior do que o Império Romano. Então, por isso nós somos uma nova Roma, porque a Roma antiga ela comportava uma série de culturas, de vários povos, de miscigenação, e era um povo romano grandioso, né, em se tratando aí de território e de várias culturas. Da mesma forma, aí o Brasil, né, que comporta várias formas de se entender determinadas culturas no próprio território, mas que há uma certa unidade linguística. Então, estudar o latim é reconhecer aí as nossas origens latinas propriamente, né? Então veja que estudar a nossa cultura, os antropólogos já vão dizer aqui que nós temos todo esse vínculo cultural, e estudar o latim é preservar a nossa cultura, é preservar essa nossa origem latina, né? O Darcy Ribeiro ele foi um dos articuladores aí para retirar
o latim da escola, né? Na mesma época em que ele se tornou ministro da Educação no governo de João Goulart, ele foi um dos articuladores para que se retirasse o latim na escola, e inclusive ele dizia naquela época, né, que o latim era um dos responsáveis pelo subdesenvolvimento do Brasil. Isso aí por volta de 1963, quando estava sendo aplicada a lei, né, a nova lei de diretrizes e bases da educação, e que o latim havia sido retirado da escola. E depois, com o passar do tempo, né, depois o Darcy Ribeiro ele foi um exilado do período militar, né, e passou por vários países, ele retorna ao Brasil. E ao retornar ao Brasil e escrever esse livro, O Povo Brasileiro, ele pôde reconhecer toda essa característica latina do Brasil. Então o Brasil ele preserva toda a cultura que ele tem aí propriamente aí da África, né, através dos africanos que foram escravizados, que vieram para cá, e também dos índios que aqui permaneceram, que se misturaram, assim como os africanos se misturaram com os portugueses. Então nós somos essa mistura, esse caldo cultural, mas que há o predomínio, como o próprio Darcy Ribeiro falou, da cultura ocidental, né? E estamos aqui nos construindo, na luta, como ele diz aqui, para florescer amanhã como uma nova civilização, mestiça tropical, orgulhosa de si mesmo. Mais alegre porque mais sofrida, melhor porque incorpora em si mais humanidades, mais generosa porque é aberta à convivência com todas as raças e todas as culturas, e porque é assentada na mais bela e luminosa província da Terra. Então o Darcy Ribeiro, depois disso, ele percebeu o quanto é importante o estudo e a preservação da nossa cultura ocidental aqui nesse livro. Então por isso que eu creio, né, que é bem provável que ele deva ter mudado de opinião da década de 60 como sendo o inimigo do latim, para depois, na sua fase de maturidade, ter percebido isso como sendo algo importante. Então verifique que é algo intimamente relacionado à nossa cultura. Estudar o latim não é algo dentro do âmbito da utilidade, e sim do âmbito da nossa ligação europeia, da nossa ligação cultural, né? E isso é algo muito importante, porque somos nós, né? Quanto mais nós nos estudamos, mais nós nos desenvolvemos. Então, o latim, ele dentro do campo da utilidade, ele não vai ser realmente algo útil. Ele vai ser realmente algo muito essencial no âmbito da humanidade, no âmbito de se compreender melhor e de se tornar uma pessoa mais bem capacitada, uma pessoa que vai ser melhor e que vai estar intimamente relacionada com a nossa cultura, que vai compreender melhor como nós somos através do estudo da língua. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no canal se você não está inscrito, deixe os comentários aqui por que você gostaria de estudar o latim, por que você considera isso como algo importante. Eu não descarto toda a utilidade do latim como complemento, mas ele é muito mais importante no âmbito da nossa humanidade, no âmbito de compreender o nosso povo, compreender nossa cultura. E é isso, muito obrigado pela atenção.